Aquarianos, vocês estão bem? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos aqui no canal. Eu sou a Larissa, para aqueles que não me conhecem. Aquário, vamos lá, essa semana eu tô aqui trazendo a previsão para o mês de abril, né? Então vou abrir primeiro com o Lenormand, pra gente ver uma previsão importante aí, um acontecimento importante neste mês de abril para vocês, tá bom? Salvem esse vídeo porque nesse momento, né, a gente ainda tá no começo de abril, então pode ser que a leitura faça mais sentido aí no meio, final do mês, tá bom? E sempre importante vocês pegarem somente aquilo que ressoar, que fizer sentido para vocês, tá? O que não, deixem de lado, não forcem nada para a energia de vocês. Depois vamos abrir aqui com o tarô pra gente ver as áreas, né, cada área específica, ok? E por último trago aí uma energia que vai estar acompanhando vocês, uma energia espiritual que vai estar acompanhando vocês. Tô trabalhada. Neste mês de abril, Aquário, bora lá! Para quem é novo por aqui, eu já convido a se inscrever, deixar o seu like, isso é muito importante para nossa energia de troca, tá bom? E para aqueles que quiserem uma leitura especialmente para a própria energia, né? Para a sua energia, aqui embaixo na descrição do vídeo tem meu contato, tem os tipos de leituras que eu faço, né? E também os valores. Deixo tudo aí, todas as informações na descrição. Vamos lá, aquarianos. Para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Aquário, o que nós temos de acontecimento importante para o mês de abril, para o signo de Aquário, por favor? Aquário. Eita, carta do Jardim. O Jardim, mais uma. As Pedras. O que mais? A Âncora. Tem pessoas aqui, né, querendo se aproximar de vocês. Carta do Trevo, mais uma. E a Casa. De novo, né? Semana passada também saiu essa carta para vocês. E a carta do Urso aqui no fundo do deck, com a mulher, o cão, cigano, a estrela, a cigana. Eu já vejo que assim, neste mês de abril, vocês vão estar com uma proteção muito forte, tá? Tem aqui para alguns uma coisa de um casal mesmo, de mentores, né? Guiando vocês aqui, é como se tivesse uma bússola espiritual, vamos dizer assim, para que vocês possam ter discernimento com as pessoas, no sentido assim, de quem eu devo confiar ou não, né? Porque essa carta do Jardim, eu tô vendo assim, pessoas querendo se aproximar de vocês, mas ao mesmo tempo é como se assim, quem não é pra ficar aqui no teu caminho, Aquário, eu sinto que aqui é como se a tua espiritualidade fosse dar uma trava, sabe? Até mesmo, aqui eu não sinto retirar, mas é como se não fosse ter muita continuidade. Então, por exemplo, assim, eu saí para um lugar, eu conheci uma pessoa, ou eu fiz uma amizade. Se não for uma pessoa que realmente vá aqui somar com você, uma pessoa para fazer parte aí da tua intimidade, né? Eu sinto que é como se essa amizade, essa pessoa que você conheceu não vai ter continuidade, sabe? Então, nunca mais vi a pessoa, nunca mais a pessoa me mandou mensagem, sabe? Algumas pessoas aqui vão meio que sumir da vida de vocês de forma repentina, tá? Porque eu tô sentindo que é como se aqui só entra na vida de vocês, Aquário, quem esse casal de mentores permitir. É isso que eu tô vendo.
tá? Então, vocês podem estar meio que sentindo, poxa, não tô conhecendo muita gente nesse momento, parece que minha vida tá meio parada aqui, né? Será que é coisa da minha cabeça? Será que sou eu que não tô me abrindo? Sou eu que não tô me permitindo sair, conhecer gente nova? Eu não tô vendo isso. Pode sim estar passando essa impressão. Mas, na verdade, Aquário, o que eu tô vendo é a tua espiritualidade aqui intervindo, tá? Clarifica essa carta aqui do trevo. O trevo. O homem. A montanha. Existe até uma pessoa em específico, tá? Para alguns de vocês pode ser um homem ou uma pessoa com uma energia masculina muito forte, tá? Mas eu tô vendo que é meio que assim, não vai. Não vai, simplesmente assim, não vai. Ah, conheci essa pessoa, de repente ela parou de falar comigo, ela sumiu. Não vai. Porque aqui, tô vendo algumas energias em volta de vocês, pessoas aqui mesmo, tá? Que podem interferir em algum... Como que eu posso dizer? Em algum propósito aqui que você tem. Pode ser alguma coisa ligada a dinheiro, a trabalho, tá? Então, meio que assim, eu tô vendo uma proteção muito grande em cima de vocês nesse mês de abril, tá? É meio que assim, a espiritualidade está falando, Aquário, você tem um propósito aqui, não sei o que é, mas para a maioria de vocês eu sinto que tem a ver com a prosperidade de vocês, tem a ver com os caminhos aí de vocês. Então, pode ser muito que vocês estejam trabalhando ou se conectando com alguma egrégora espiritual que vai ajudar ou que já está ajudando vocês nessa questão de trabalho e questões financeiras, tá? E aí é meio que assim, a gente tá te ajudando, a gente quer melhorar teu caminho, quer trazer mais monies aqui pra você, mas assim, entenda que se tiver alguma coisa aqui que eu não achar legal, que não vai ser benéfico pra você, a gente vai tirar. Pessoas superficiais, pessoas... Aqui tô vendo muito uma coisa de rede social também, tá? Ah, fulano me manda mensagem aqui, ou fulano começou a falar comigo e de repente sumiu. Ou me bloqueou do nada. Isso aqui é a espiritualidade de vocês intervindo. É isso. Mês de abril só fica na vida de vocês quem aqui realmente for te trazer algo positivo. Alguma coisa vai somar aqui, tá? Vamos abrir com o tarô? Vamos lá. Aquário, mês de abril, como que eles entram o mês de abril, signo de Aquário? Até lugares aqui eu tô vendo meio que assim, você vai ter problemas de frequentar, ou vai acontecer alguma coisa e você não vai poder ir. Ah, marquei um encontro com fulano, com fulana. Nossa, de repente peguei um trânsito, de repente aconteceu 1000 coisas e não deu pra mim ir. E entendam isso como proteção. Entendam isso como a espiritualidade aqui preservando o que é prioridade para vocês, tá? Carta do 8 de ouros. A sacerdotisa. Tem gente que entra aqui o mês de abril, né? Passando por algumas fases. Vocês podem estar aí mais introspectivos ou meio que refletindo algumas coisas, né? Principalmente aqui sobre aquilo que vocês estão se comprometendo. É trabalho aqui, tem muito uma coisa sobre trabalho. Eu não sei se vocês acham que vocês estão trabalhando demais ou vocês estão se esforçando demais, mas é meio que assim, eu quero deixar um pouco de lado isso daqui, não parar, né? Mas talvez vocês estejam numa fase aqui da vida de vocês que, ok, eu posso sim trabalhar, me esforçar, fazer as minhas coisas, mas tem uma outra situação que parece que ela é
mais importante nesse momento e vocês estão meio que tentando entender que situação é essa. O que eu preciso aqui me conectar, até mesmo para que o meu trabalho, a minha prosperidade possa fluir melhor, sem que eu tenha que demandar tanto esforço aqui, sabe? Clarifica para mim esse 8 de ouros. 8 de ouros. Pajem de copas. Alguns de vocês aqui parece que trabalham com alguma coisa artística, né? Falei página de ouros, mas não sei. Me confundi, é página de copas, tá? Página de copas. Enfim. Ó, rei de ouros, rei de copas, os amantes. Tem uma coisa aqui, né? Ou eu trabalho, ganho dinheiro, ou eu faço alguma coisa. O dilema, né? Acho que muitas pessoas vivem isso. Ou eu faço alguma coisa que é por amor, né? Será que tem como eu encontrar o equilíbrio aqui entre fazer algo por amor e conseguir ganhar dinheiro com isso também? Pode ser muito sobre isso que vocês aí estão refletindo, estão mais quietos, vocês estão mais observadores, né? Vocês estão observando principalmente aqui trabalho, como que está andando as coisas em relação ao trabalho de vocês. Eu não sei se aqui vocês querem dar início a algum trabalho artístico, né? Eu gosto muito de trabalhar com alguma coisa ligada à arte, mas eu sei que isso aqui não vai me dar muito dinheiro, sabe? Para alguns eu tô vendo vocês aqui meio que questionando isso, né? Aquela coisa que eu falei. Ou eu trabalho com alguma coisa que me dá dinheiro, ou eu trabalho com algo que eu amo. Como que eu posso encontrar o equilíbrio aqui em relação a isso, né? Agora, para outros de vocês, o que eu tô sentindo é o seguinte... tem gente que já trabalha com alguma coisa ligada à arte, né? E assim, isso pode estar dando bom, isso pode estar sendo próspero para vocês, mas não vejo com facilidade, sabe? Não é simplório aqui o meu trabalho, independente do que é que vocês exerçam aí. Mas não é simplório, não é fácil aqui. Alguns de vocês querem estudar uma outra coisa, vocês querem ter 2 caminhos aqui. Eita, calma. Mais uma, 8 de ouros. Temperança, exatamente. Eu quero tornar as coisas mais leves, eu quero ter mais tempo de qualidade aqui também, para focar em outras coisas. Às vezes não é nem outro trabalho, às vezes é um hobby. Sabe, um hobby aqui que é mais artístico ou que vai despertar melhor ali as minhas emoções, porque eu tô muito prático, sabe? Esse 8 de ouros aqui eu tô vendo vocês iniciando o mês de abril, questionando todo um tempo aí, todo um processo, né, de tempo aí, que vocês vêm com essa energia de praticidade, vou lá e faço. E me parece que essa carta da sacerdotisa, esses questionamentos que vocês estão tendo, esses pensamentos, essas observações, né, os detalhes que vocês estão prestando atenção agora, tem muito a ver com um chamado aqui, Aquário, para que vocês possam se conectar melhor com as emoções de vocês. Preciso sim trabalhar, preciso sim ganhar dinheiro, mas tem um outro lado que eu tô meio que esquecendo, né, ou eu tô deixando ele um pouco minado aqui. Então parece que vocês estão meio que assim, tô trabalhando, tô fazendo minhas coisas aqui. Mas eu tô percebendo que tem algumas coisas aqui meio ocultas para mim que estão me incomodando. E esse incômodo é o que vai fazer vocês aqui começarem pouco a pouco, né, terem uma visão diferente, ó. A torre com a carta do As de Espadas. Tem gente aqui que vai encontrar uma ideia, uma clareza, para desconstruir algo padronizado ou algo muito repetitivo, uma rotina aqui de trabalho. Ou como eu posso conciliar, né, já que tem essa temperança aqui, como que eu posso conciliar um hobby e o meu trabalho? Como que eu posso conciliar um trabalho que eu amo e um trabalho que me dá dinheiro? Ou pegar tudo isso e ficar uma coisa só, fazer isso se tornar uma coisa só, né? Enfim. Clarifica aqui a sacerdotisa. 2 de ouros. Exatamente. Mais uma.
5 de ouros. Eu tô sentindo assim que tem algo meio que gritando aí no inconsciente de vocês, que é uma vontade de mudar a rotina de vocês, tá? Para alguns é o que eu falei, muito forte essa questão ligada a trabalho, né? Para outros pode ser a própria rotina de vocês, mas quando a gente fala de rotina, a gente já enfia o trabalho, a vida profissional aí também, né? Então é isso. Então vocês querem mudar, só que vocês estão com medo de perder e criar uma instabilidade, principalmente financeira, né, na vida de vocês aqui. Eu tô com medo de perder algo que eu, né, esse 8 de ouros, me esforcei tanto para conseguir. Ou eu tô com medo de começar algo e aquela insegurança, né? Será que eu vou conseguir manter isso? Será que eu vou ter a estabilidade que eu tenho aqui? Né? Então, esses questionamentos que vocês estão tendo e essa puxada aí, né, da vida meio que fazendo você ficar cara a cara, frente a frente com as tuas emoções, como elas estão aí querendo te mostrar alguma coisa importante, Aquário, é porque é momento de mudança, sim, tá? É momento de mudança. Cuidado para vocês não chegarem num limite, tá? Transformar um trabalho que é bom em algo muito exaustivo, ou um trabalho que já está muito cansativo e perder totalmente a vontade aqui. Cuidado com isso. Mas no começo aqui de abril, né, vocês entram com esses questionamentos aí ligados à rotina e à vida profissional de vocês. É um passo a passo aqui que vocês estão dando para mudanças, tá? Para mudarem aí, e principalmente carta da sacerdotisa, né? Encontrarem o propósito de vocês, não no sentido muito glamorizado, mas o propósito no sentido do que vai realmente me fazer sentir bem aqui na minha vida, na minha rotina. E aí, como que fica o campo financeiro, o campo material para o signo de Aquário no mês de abril de 2024? Como que vai estar o campo material para o signo de Aquário no mês de abril de 2024? Eita! As de paus. Ué! 5 de espadas. E o louco, energia de Sagitário aqui. Temos energia de Sagitário e de Câncer. Aqui, com esse as de paus, eu sinto que o campo material de vocês, ele tem uma melhora muito significativa. O que eu falei, através de algum tipo de ideia, tá? Mas eu não tô sentindo tanto, né? Interessante ter vindo essa sacerdotisa. Eu não tô sentindo tanto que essa ideia, ela vai vir, como que eu posso explicar? De alguma questão mental para vocês. Analisei, estudei isso daqui e tive essa ideia. Não. Eu sinto que é uma ideia que vem de algum tipo de reflexão muito profunda aí, né? Até uma coisa mais existencial até mesmo, para outros mais espiritual, né? Então uma faísca, de fato, Aquário, que se acende para você. Agora eu sei o que eu posso fazer para resolver ou para melhorar a minha questão material aqui, né? Só que eu tô vendo vocês quebrando a cabeça um pouco com isso. Ou é aquele conflito de a ideia que eu tenho é muito boa, mas não sei se eu boto muita fé nisso, né? Porque eu tô com medo aqui de perder alguma coisa. O 2 de ouros, muitas vezes ele fala de algo que a gente está começando, né? E o começo ele é meio assim, não sei, né? O desconhecido aqui.
não sei se isso aqui vai me dar dinheiro, não sei se isso daqui vai ser positivo para mim a longo prazo, né? E quando a gente está muito numa situação, num contexto onde a gente está acostumado com aquela estabilidade, soltar isso para se arriscar em algo novo dá medo, né? Clarifica aqui esse 5 de espadas. Eu tô sentindo que o mês de abril, Aquário, vai ser aí um divisor de águas para vocês refletirem bastante sobre a capacidade de vocês de se reinventar. 5 de espadas. 5 de espadas. Mais um. Interessante. Interessantíssimo. 6 de paus. Aqui nesse baralho, né, nesse deck, tem 4 espadas embaixo e uma espada para cima, né? Aqui me vem muito uma coisa de assim, ao invés de você debater com a sua própria mente e entrar em determinados conflitos aqui com você mesmo, dá uma pausa para esse questionamento aqui, né? Questionar é bom, mas às vezes a gente leva isso para uma forma que machuca, sabe? Porque eu sinto que aquilo que é mais verdadeiro em você é o que vai te libertar sobre essas questões de trabalho e questões materiais. Alguns de vocês têm algo incrível para mostrar, tem algo que eu falei, essa coisa de se reinventar. Mas vocês estão com medo aqui de não obter o reconhecimento, de não obter o sucesso de vocês. Interessante ter vindo pajem de espadas aqui, porque quando vê essa combinação de as de paus e o 5 de espadas, me veio muito uma coisa assim, defenda as suas ideias. Defenda aquilo que você acredita, sabe? Tem algo aqui para mudar no campo material de vocês, Aquário, mas vai depender da sua postura, vai depender de como você está lidando aqui com essa situação. Defenda as suas ideias. Esse as de paus aqui, essa ideia, essa inovação, eu sinto que é isso que vai trazer o sucesso, o reconhecimento que vocês estão almejando, né? As de paus. Eita, os amantes. Mais uma. E o passado como bloqueio. Ah, entendi. Mais uma desses 5 de espadas para me ver um negócio. Exatamente, 9 de ouros invertido. Entendi o que tá pegando aqui em vocês. É uma coisa realmente bem aí que bate no inconsciente. É como se vocês precisassem ainda, por isso tem essa sacerdotisa. Vocês ainda precisam cavar algumas coisas em relação ao passado de vocês, tá? Não tô falando de relacionamento. Tô falando de coisas inconscientes que ficam aí armazenadas, né? Questões de crenças aqui, como se vocês achassem que é difícil ter essa independência. Nossa, Jimmy. É que ele tá aqui, o gato, aí ele tá mexendo o rabo quase jogou a carta lá pra baixo. Enfim. Então, Aquário. Tem uma coisa aqui realmente de uma crença ligada à autonomia de vocês, à independência de vocês. E eu sinto que vocês estão quase lá. Mas como essa carta do passado, ela veio como bloqueio, provavelmente para que vocês acessem uma verdade aí interior de vocês em relação ao que vocês merecem de verdade e o que vocês vieram manifestar nessa vida.
a nível de prosperidade, precisa cavar mais fundo aí, tá? Por isso tem tão forte essa questão de proteção espiritual, querendo proteger o caminho de vocês. Porque é como se a espiritualidade de vocês quisesse muito que vocês vencessem esse obstáculo, que vocês ultrapassassem isso daqui, sabe? Importante que nesse mês de abril vocês realmente se conectem muito aí com a carta do louco, a estrela e os 6 de ouros aqui no fundo do deck. É a fé de vocês em algo maior, em algo além aqui, que vai levar vocês ao que vocês estão querendo. Aqui eu vejo muita ajuda da espiritualidade de vocês para que vocês manifestem algo grandioso no campo material. Ajuda mesmo, ajuda na matéria, tá? Na prática. Campo amoroso aqui para o signo de Aquário, por favor. Como que vai estar? O campo amoroso para o signo de Aquário no mês de abril de 2024. Como vai estar o campo amoroso para Aquário? Temos um 3 de copas. Mais uma. Tem alguém cheiroso? Me veio isso, né? Cavaleiro de espadas. Tô vendo vocês aqui conhecendo algumas pessoas. Para quem tá solteiro, né? Me clarifica esse 3 de copas. 3 de copas. Tem uma pessoa em específico aqui. Rainha de copas. Energia de câncer, escorpião e peixes. 6 de copas. Imperador, a lua. O que é esse 6 de copas? 6 de espadas. Existe... Vamos lá. O que eu tô vendo aqui, Aquário? Existe uma pessoa... Para alguns vocês vão conhecer, para outros eu sinto que vocês já estão aqui interagindo com essa pessoa. Deixa eu arrumar minha blusa. Tá caindo. Tá? Mas o que acontece? Eu vejo que é uma pessoa muito mais emocional que vocês, né? Essas energias aqui de água, signos de água. É como se essa pessoa ela tivesse aqui no caminho de vocês, ou vai entrar no caminho de vocês, para quem tá solteiro, para lhe ajudar a processar aqui, né? A seguir em frente. Basicamente, a seguir em frente. Mas eu não tô vendo assim, seguir em frente sobre um... Para alguns pode até ser aqui, tá? Ter esse 6 de copas. Poxa, eu vivi um relacionamento, foi muito difícil, ainda tenho lembranças sobre isso. Mesmo que não seja sobre a pessoa, mas sobre a experiência, né? Mas para outros aqui, eu sinto que esse 6 de copas aqui, ele é mais de maneira geral, sabe? Questões até mesmo familiares, crenças familiares ou experiências familiares que foram muito pesadas para vocês de viverem. Então é como se essa pessoa, ela é sim mais emotiva, ela é mais sensível, mas é porque ela quer te mostrar um outro lado do sentir aqui, porque eu vejo que vocês têm essa coisa de cortar isso, sabe? Não quero me permitir sentir, ou sei lá, não quero me permitir aqui interagir de forma muito profunda. E aqui eu vejo uma pessoa extremamente profunda, tá? Então me parece que assim, tem alguém para entrar na vida de vocês nesse mês de abril, tá? Eu sinto que alguns de vocês já podem estar conversando com essa pessoa, mas essa pessoa aqui, ela veio para te ajudar a seguir em frente num processo aí de muitas bagagens emocionais, sabe? Vamos viver aqui uma outra experiência? Vamos para uma outra etapa da tua vida amorosa? Parece que a vida colocou essa pessoa aqui para fazer você ver isso, tá? Cavaleiro de espadas. E eu vejo aqui as de paus,
uma coisa muito de experiências mesmo, tá? Alguém te puxando para viver experiências mesmo, né? Carro. 8 de copas, 3 de paus, a estrela. Bastante energia de câncer. Mais uma. O que é esse cavaleiro de espadas? Eita. 7 de paus. Roda fortuna. Tome cuidado. Tome cuidado. Essa energia aí dessa pessoa aqui com signo de água, né? Eu tô vendo o seguinte. Tomem cuidado para vocês não cortarem algo por uma coisa de muita defesa, né? Tá na defensiva. Porque aqui eu vejo algo positivo mesmo, tá? Uma conexão que ela vai se desenvolvendo de forma muito rápida, muito intensa. Mas, não sei, tô vendo vocês fugindo um pouco disso, por algum motivo. Não sei se isso aqui é uma coisa de vocês, mas tomem cuidado porque do outro lado aqui, eu tô vendo que vocês vão ter opções. Não é à toa que tem um 3 de copas. Pode ser que vocês fiquem em dúvida aqui sobre uma outra pessoa, mas eu vejo uma pessoa do passado. E aí pode fazer muito sentido, né? Porque tem 6 de copas. Tem alguém aqui que também volta pro caminho de vocês. Energia de Touro, Virgem e Capricórnio. Né? Mercúrio retrógrado, ele tá só nos trabalhos. Agora, para quem está num relacionamento, tô vendo essa conexão precisando interagir mais, tá? No sentido, assim, de fortalecer as bases, fortalecer as conexões. Parece que isso foi perdido, foi ficando perdido um pouco, sabe? Ou é porque aqui já tem um relacionamento de muito tempo e aí foram meio que assim criando-se bagagens, né, da história do relacionamento e foi meio que ficando, sabe? Tipo, no começo eu tenho ótimas lembranças do meu relacionamento com fulano, a gente fez isso, a gente fez aquilo, só que aí foi meio que esfriando, sabe? Foi meio que um se distanciando, se desconectando um do outro. Para quem já tá no relacionamento, eu vejo que é um momento aqui de mais interação, tá? Troquem mais informação, conversem mais, mas sem uma coisa aqui arisca, tá? Pode ser que alguém, seja vocês ou a outra pessoa, possa estar muito numa defensiva aqui, sabe? Qualquer coisinha já meio que coloca ali uma armadura, entende? E aqui eu vejo que é um momento de se reconectar com esse relacionamento. Só que essa reconexão, ela vem com sentimentos, tá? Ela não vem, vamos viajar juntos, vamos fazer uma coisa legal. Não, eu vejo que isso vem de troca. A gente conversando sobre os nossos sentimentos, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. Isso vai reacender aí a chama dessa conexão, tá? Vamos ver aqui, Aquário. Quais são as energias que vão estar aí com vocês neste mês de abril? Quais as energias espirituais vão estar caminhando, guiando vocês nesse mês de abril? Já? Krishna, devoção. Gente, calma aí, gente, que eu estou sem óculos. Confie na sua guiança espiritual. Você é amado, amada incondicionalmente. Que bonito. E aqui nós temos Odin, insight psíquico. O seu terceiro olho está aberto, veja a verdade pelo que ela é, siga a sua intuição. O que eu sinto aqui, Aquário? Né? A gente tem duas energias bem fortes. Primeiro, essa questão de guiança espiritual vai estar muito aí em destaque no mês de abril para vocês. Parece que assim, mais do que normalmente ficaria. Vocês podem receber algum tipo de insight
Então, aquela carta da sacerdotisa, né, que se perdeu aqui, calma aí. Que eu falei para vocês se conectarem bastante com a espiritualidade de vocês, com a intuição, com os sentidos de vocês. Porque existe uma verdade aí bem profunda, pode estar em camadas aí muito profundas, né, dentro de vocês, que vocês ainda não acessaram. Então, esse insight, ele pode muito ser sobre isso. Algo para destravar aí a visão de vocês, tá bom? É isso que eu vejo, Aquário. Espero que essa leitura ela tenha ajudado. Desejo um ótimo tudo e até o próximo vídeo. Tchau!